Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Jeremias, nosso 44º encontro. Vamos fazer o livro de Jeremias, capítulo 20, do versículo 7º ao versículo 18º, a última confissão de Jeremias. Esta confissão de Jeremias é a mais violenta e inacreditável. A pergunta: é assim que um profeta se dirige a Deus? A oração de Jeremias é amarga na sua primeira parte, sem esperança no final. No meio, nós vemos um ato de confiança triunfal. Jeremias pronunciou essas palavras quando entregue à vingança dos inimigos. Seus rivais o dominaram. O Senhor o abandonou. Sua missão foi um fracasso. Sua vocação um engano. Seria melhor não ter nascido. A experiência que ele fez de sair derrotado. Como o Senhor tivesse traído Jeremias. Com amores, Javé chegou a seduzi-lo. O Senhor tinha proibido o profeta de se casar. Jeremias, seduzido por belas promessas, agora se encontra abandonado e é motivo de zombaria do povo. O grito de Jeremias expõe a violência e equivale ao grito de socorro. Jeremias padece violência. Ele diz prepotência de Deus, impotência do profeta, e do outro lado, prepotência do inimigo. Jeremias, no meio, vive sua própria impotência e se sente abandonado. Vamos, então, fazer a leitura do nosso texto. Javé seduz o profeta. Tu me seduziste, Javé, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e venceste. Sirvo de piada o dia todo e todo mundo caçoa de mim. Quando falo, é aos gritos, clamando violência, opressão. A palavra de Javé ficou sendo para mim motivo de vergonha e gozação o dia inteiro. Eu me dizia, não pensarei mais nele, não falarei mais no seu nome. Era como se houvesse no meu coração fogo ardente, fechado em meus ossos. Estou cansado de suportar, não aguento mais. Eu escutava muita gente comentando, terror ao redor. Denunciem, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece. Quem sabe ele se deixe seduzir. Então dominaremos e nos vingaremos dele. Javé, porém, está ao meu lado como valente guerreiro. Por isso, aqueles que me perseguem tropeçarão e não conseguirão vencer. Eles ficarão profundamente envergonhados, porque não terão êxito, e a vergonha deles será eterna e inesquecível. Javé dos exércitos, tu que examinas o justo e vês os rins e o coração, que eu possa ver a tua vingança contra eles, pois foi a ti que eu confiei a minha causa. Cantem a Javé, louvem a Javé, pois ele livrou a vida do pobre das mãos dos malvados. Maldito seja o dia em que eu nasci, que jamais seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai, dizendo, nasceu um filho homem para você, enchendo-o de alegria. Que esta pessoa sofra igual às cidades que Javé destruiu sem compaixão. Ouça gritos pela manhã e rumores de guerra ao meio-dia. Por que não me fez morrer no ventre materno? Minha mãe teria sido a minha sepultura, e seu ventre estaria grávido para sempre.
Porque eu saí do ventre materno só para ver tormentos e dores e terminar meus dias de vergonha? Então vamos ao nosso comentário. Versículo 7. Tu me seduziste, Javé, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e venceste. Sirvo de piada o dia todo e todo mundo caçoa de mim. Temos um testemunho do profeta Jeremias. Com grande liberdade o profeta se queixa ao Senhor. Tu me seduziste e agora fico na pior. Não é possível resistir, pois a palavra de Javé se tornou nele uma força explosiva irresistível. A palavra seduzir tem um sentido de uma mulher que foi seduzida por um homem. Nós encontramos essa expressão no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 15. Mas a palavra seduzir pode significar também iludir. Jeremias quer expressar neste versículo que Javé iludiu o profeta, seduziu, trapaceou. Versículo 8. Quando falo, é aos gritos, clamando, violência, opressão. A palavra de Javé ficou sendo para mim motivo de vergonha e gozação o dia todo. Jeremias foi enviado para arrancar e destruir, para construir e plantar. Jeremias capítulo 1, versículo 10. E por ser fiel a Javé, ele enfrentou perseguições. Ele foi iludido por Javé, porque se ele pudesse construir e plantar, a situação seria outra. O grito angustiado de Jeremias, violência, destruição, ele padece violência de Deus. A rejeição do povo de Judá, a mensagem do profeta, lhe custou motivo de humilhação, de vergonha. Ele é motivo de sarcasmos, de gozação. O povo de Judá ri, ridiculariza o profeta. Versículo 9. Eu me dizia, não pensarei mais nele, não falarei mais no seu nome. Era como se houvesse no meu coração um fogo ardente, fechado em meus ossos. Estou cansado de suportar, não aguento mais. A ação de Deus na vida do profeta é irresistível. Fogo ardente, fechado nos ossos do profeta. A palavra de Deus devora o profeta. Ela, a palavra, se coloca dentro do profeta. É um fogo ardente. Ele está todo envolto, isto é, prenhe da palavra. A palavra de Deus na vida do profeta é como uma erupção vulcânica. Ele está cheio deste fogo que age atropelando o profeta. A força de Deus age no profeta. O profeta quer não mais pensar em Deus, nem falar no seu nome, mas uma erupção o impede. Javé é mais forte que ele. O profeta está esgotado, não aguenta mais. Versículo 10. Eu escutava muita gente comentando, terror ao redor, denunciem, vamos denunciá-lo. Todos meus amigos esperam que eu tropece. Quem sabe ele se deixe seduzir. Então dominaremos e nos vingaremos dele. Isto é, ele se deixe iludir, seduzir. Este profeta que sempre coloca medo, né? Então gente comenta, terror ao redor. Agora o profeta treme de medo. Jeremias acreditava ser mais forte que os outros, porque confiou nas promessas de Javé. Do capítulo 1, versículo 19, e do capítulo 15, versículo 20. Agora ele está sendo apoderado e será violentado.
Agora o povo de Judá irá procurar dominar o profeta, e o povo se vingará do profeta. O profeta será tratado como traidor e covarde. Clamor de Jeremias, terror de todos os lados, volta contra o profeta na forma de menosprezo e zombaria. Até os amigos de Jeremias esperam a queda dele. Eles esperam uma oportunidade para dominar, para vingar-se dele. Esperam que ele seja iludido. Eles esperam uma oportunidade para dominar e vingar-se dele. Todos os meus amigos significa os homens da minha paz, das relações sociais equilibrados. Até ele se volta contra o profeta. Versículo 11. Javé, porém, está ao meu lado como valente guerreiro. Por isso aqueles que me perseguem tropeçarão e não conseguirão vencer. Eles ficarão profundamente envergonhados, porque não terão êxito. E a vergonha deles será eterna e inesquecível. Destes versículos 11 e 13, nós temos uma mudança de tom do profeta. Uma expressão de confiança. É um conflito do profeta numa crise psicológica e espiritual, em contradição, que age dentro do próprio profeta, no coração do profeta. A confiança tem seu alicerce na promessa de Javé, capítulo 1, versículo 8 e versículo 19. No meio de fortes contradições, ele mantém sua fé na lealdade a Javé. Seus perseguidores se enganam. Pensam que triunfarão sobre o profeta, mas vai ser o contrário. Aqueles que tramam contra o profeta, eles mesmos não vencerão. O profeta é que vencerá. E eles, então, sairão envergonhados, numa vergonha que os marcará na vida como na história. O mal que planejavam não terá êxito contra o profeta. Javé está com o profeta, ele não está só. Versículo 12. Javé dos exércitos, tu que examinas o justo e vê os fins e o coração, que eu possa ver a tua vingança contra eles, pois foi a ti que eu confiei a minha causa. Javé é aquele que conhece o homem no seu interior e, com profundidade, vê os rins e o coração. 1 livro de Reis, capítulo 8, versículo 39. Os que querem ver a destruição do profeta cairão. Agora, quem quer ver a queda daqueles que planejam contra o profeta, será Jeremias. Então, aquele que quer ver a queda daqueles que planejam contra a vida de Jeremias, será o próprio Jeremias que quer ver a queda deles. Que Javé conceda a Jeremias de ver a justiça realizada. Quanto a Jeremias, ele confia em Javé, na sua causa. O processo que Jeremias levanta para que Javé, Deus, faça justiça à injustiça que ele está sofrendo. Versículo 13. Cantem a Javé, louvem a Javé, pois livrou a vida dos pobres das mãos dos malvados. A vida do pobre. Nasce aqui uma expressão pobre de Javé. Aqui ultrapassa o significado social de pobre e assume uma dimensão religiosa e se refere ao homem piedoso, os pobres de Javé. Vemos a causa do justo sofredor, onde se faz o apelo à glorificação do Senhor, porque ele cuidou do pobre, defendendo-o contra os ímpios injustos. Javé livra os justos das mãos dos ímpios e de seus processos e decisões injustas. No Salmo 140, versão hebraica, 139, versão grego-latina, do capítulo 13, versículo 13 a versículo 14, então, Salmo 140, versão hebraica, 139, versão grego-latina, versículos 13 a 14. Diz: eu sei que Javé faz justiça ao pobre e defende o direito dos indigentes. Os justos louvarão teu nome e os retos viverão na tua presença.
Versículo 14. Maldito seja o dia em que eu nasci. Que jamais seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Jeremias, no versículo 14 ao 18, dá total expressão à maldição do dia do seu nascimento. A sua crise interior atingiu seu ápice. Entre o abandono de Deus, o triunfo do inimigo, nenhuma maldição ao dia do nascimento do profeta. Porque agora é o profeta que maldiz o seu próprio dia. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Jeremias maldiz toda a sua existência, forçada, destroçada por ter aceitado a missão profética. Versículo 15. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai, dizendo: nasceu um filho homem para você, enchendo-o de alegria. Aqui se pode interpretar: é maldito o homem ou é maldito o dia em que o homem nasceu? É maldito o dia que o homem nasceu. Versículo 16. Porque depois vai estar ligado à questão do útero materno. Melhor ter ficado no útero materno, não ter nascido naquele dia. Versículo 16. Que essa pessoa sofra igual às cidades que Javé destruiu sem compaixão. Ouça gritos pela manhã e rumores de guerra ao meio-dia. O arauto do anúncio do nascimento de Jeremias, que ele então tem um destino das cidades que Javé destruiu sem compaixão. As cidades se referem a Sodoma e Gomorra. Os gritos correspondem ao grito de violência e destruição que saíram das cidades. Das cidades malditas saíram gritos de pessoas violentadas. Versículo 17. Por que não me fez morrer no ventre materno? Minha mãe teria sido a minha sepultura e seu ventre estaria grávido para sempre. Um seio materno como uma criatura morta, isto é, o seio materno como uma criatura morta dentro dela, seria como a terra dos mortos. Conservaria o cadáver e o levaria consigo ao túmulo. Não se pode anular uma existência com um desejo, mas a expressão de um desejo absurdo demonstra o sem sentido desta existência. O fracasso e a angústia, presentes que contagiam e corroem o tempo vivido, anulando tudo o que foi vivido de positivo e de bom. O desejo de voltar ao seio materno substitui o desejo de não ter saído deste seio e não viver. Versículo 18. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver tormentos e dores e terminar meus dias na vergonha? Sempre maldizendo o dia que ele nasceu. Era melhor não ter nascido naquele dia. Ver tormentos e dores e fracasso. Terminar meus dias na vergonha. Expressa uma derrota. Essas três palavras querem expressar, nesta situação, as angústias do profeta, a vida levada pelo próprio profeta. É um homem profundamente angustiado, mas ao mesmo tempo ele sente essa força irresistível que mesmo diante de toda a situação que ele passa, ele não consegue suportar. Deus é mais forte que ele. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.